Bom dia, abençoada e abençoado do Senhor. Como profeta de Deus, nessa segunda-feira de manhã, eu profetizo uma semana de vitória para você. Uma semana de bênçãos, de conquistas, de muita saúde para você e para sua família. Diga, eu recebo, eu creio nessa profecia. Minha querida, meu querido, segunda-feira, né, dia 2/12, finalzinho de ano, tá bom? E vamos no nosso projeto de leitura da Bíblia. Estamos lendo a Bíblia um pouquinho por dia, com um comentário bíblico. É o nosso devocional. E logo de manhã nós estamos lendo aí a história de José no Egito, capítulo 39 de Gênesis, versículo 6. Nós vimos que José chegou no Egito, ele fazia tudo certo, e Potifar, que comprou ele, deixou José como administrador da casa de Potifar. E vamos ver o que aconteceu, versículo 6. E Potifar deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Aí veja o que está escrito, a Bíblia fala, e José era formoso de porte e de semblante. José era um homem bonito, era um jovem bonito, um jovem forte, um jovem bonito. E aconteceu que depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse a ele, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor. Irmãos, eu gosto muito dessa palavra que José vai falar. Ele disse assim, eis que o meu senhor não sabe por quanto que tu és sua mulher? Como, pois, eu faria tamanha maldade? Ninguém é maior do que eu nesta casa. Eu pecaria contra Deus? Irmãos, a mulher de Potifar, ela viu que José era um homem bonito, um jovem bonito, formoso. E ela chamou ele e disse para ele, olha, deita-te comigo na cama. José disse para ela assim, olha, ele recusou e disse, ninguém é maior nesta casa do que eu, porque o seu esposo confiou em mim. Ele deixou toda a administração da casa na minha mão. E nenhuma coisa aqui na casa ele me vedou, nada, eu posso fazer o que eu quiser na casa. Senão a ti, porque você é a esposa dele. Veja que lição de moral, veja que palavra de homem de Deus ele está dando nessa mulher. E ele disse para ela assim, como, pois, eu faria essa maldade com ele? Pecaria eu contra Deus? Veja o que ele está dizendo para ela. Pô, é maldade, moça. É maldade, senhora. Seu esposo confia em mim. Eu sou o homem de confiança dele. Ele deixou a casa na minha mão. Tudo que eu faço aqui, tudo que eu quiser fazer, eu faço. Mudo uma coisa para outra. Eu compro, eu vendo, eu faço tudo. Mas você é a esposa dele. E eu sou a pessoa de confiança dele. Eu faria essa maldade a ele? Veja o que José está falando para ela, que coisa linda. Pecaria eu contra Deus? Poxa, Deus está vendo, senhora. Deus tem me abençoado aqui. Eu sou um escravo, no entanto, eu tenho o poder, o domínio sobre toda a casa. Deus tem abençoado a casa, tem me abençoado também. Será que eu seria tão rebelde, tão traiçoeiro, tão cafajeste assim, com o seu esposo e com Deus? Um homem de Deus, irmãos, ele passa por muitas dificuldades, por muitas provações. Mas ele tem que ter a cabeça no lugar. Ele tem que ter fé. Não é? Eu vejo muitas pessoas se rendendo ao mundo,
fazendo coisas erradas aí, pecando contra Deus, porque não se controla. José era homem, ele podia até ter sentido atração pela esposa de Potifar, mas ele se segurou. Ele podia ter tido atração, ele podia ter tido oportunidades, como muitos fazem, mas ele disse: eu não. Isso é uma maldade fazer isso com outro ser humano, a traição. É uma maldade, ele disse. A pessoa confia em mim, o seu esposo confia em mim. Eu não vou fazer essa maldade com ele. E nem vou pecar contra Deus. Deus está vendo tudo. Deus está vendo. E aconteceu que todo dia ela falava com José, ou seja, todo dia ela ia para cima de José. Ela queria algo com José. E ele não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. É uma situação difícil, irmãos, que muitos estão passando agora por esse momento. Mas homem de Deus e mulher de Deus tem que se controlar. Homem de Deus e mulher de Deus não trai o esposo ou a esposa. Não trai as pessoas que confiam em você. Pessoa que é de Deus não faz essas maldades, essas coisas erradas. Tem que se controlar. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o serviço dele. E nenhum dos da casa, os funcionários, irmãos, tinha outros funcionários, estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, ela pegou ele pelo braço, pela roupa dele. E ela queria forçar ele a se deitar com ela. E ela disse: deita comigo. E ele disse não. No que ele puxou, ele deixou a sua roupa na mão dela. E ele saiu para fora. Ele fugiu da presença dela ali. E aconteceu que, vendo ela que ele deixou a roupa em sua mão e foi para fora, chamou os funcionários da casa e falou: tá vendo vocês? Meu marido trouxe um homem hebreu aqui para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo. Ela inverteu, irmãos. O diabo sempre faz isso. É por isso que o crente, por isso que a pessoa que é de Deus, quando eu falo crente, não é religião não, irmãos. Quando eu falo crente, é a pessoa que acredita em Deus. É por isso que o crente, ele tem que vigiar o tempo inteiro. Porque o diabo, ele torce a palavra. Ele inverte as coisas. Ela inverteu. Ela chamou os funcionários e disse que ele estava tentando pegar ela. Veio a mim deitar-se comigo e eu gritei, ela disse. E aconteceu que, ouvindo ele que eu gritava, fugiu e a sua roupa ficou aqui na minha cama. Veja que mulher do diabo. É ou não é? Usada pelo diabo. Acontece isso, está acontecendo agora, irmão. É de manhãzinha, na segunda-feira. Pois é, está acontecendo agora. O diabo levou pessoas nessa hora para motel, para trair esposo, para trair esposa. E o diabo está acabando com famílias agora, nessa hora. Você entende? Porque tem pessoas que não têm temor a Deus, não se segura, pessoas que não têm fé em Deus suficiente para entender que isso é um pecado gravíssimo contra Deus, o adultério. Peca contra... Quando a pessoa trai, ele trai a família, trai os filhos, trai todo mundo, irmãos. Não só trai a esposa, não. Então falou conforme as mesmas palavras, dizendo. Ela mandou chamar Potifar, o marido dela. Ele veio. Ela disse para ele a mesma coisa. Mentiu para ele do mesmo jeito. E aconteceu que ela disse, eu gritando, ele saiu e deixou a roupa aqui. E aconteceu que, ouvindo Potifar as palavras da sua mulher, que lhe falava dizendo, a sua ira se acendeu. É claro,
a um homem, um pai de família, Potifar, ele vê que a mulher disse que uma pessoa que era escravo, que ele colocou como chefe da casa dele, ou seja, ele deu toda a confiança para a pessoa trai ele, a mulher disse que tentou fazer alguma coisa com ela, ele ficou irado. E o Senhor de José o pegou e o entregou na casa do cárcere, na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim, ele esteve ali na casa do cárcere. Irmãos, a Bíblia é para a gente aprender com tudo que está na Bíblia. Essa situação, ela nunca pode acontecer com uma filha e um filho de Deus. Tem que vigiar. Tem que ficar esperto, tem que entender que o diabo faz de tudo para derrubar você e a sua família. E você tem que se cercar de Deus, do Espírito Santo de Deus e de fé, para não cometer um pecado como o adultério, como a traição. Aqui José não fez nada, ele era inocente, mas o diabo colocou ele num papel de estuprador, de violentador, de tudo. Porque o diabo faz isso. Rebenta com a vida das pessoas. Vamos orar, irmãos. Eu quero que você escreva aqui essa frase linda que José disse aqui, ó. Que eu gosto demais dessa frase. Escreva aqui: Senhor, nunca deixe eu pecar contra Deus. Escreva aqui: Senhor, me ajude a não pecar contra ti. Escreva: Senhor, me ajude, me dê forças para não pecar contra ti. Ajude a minha família, os meus filhos, a não pecar contra o Senhor. Escreva aí. Você que está a primeira vez aqui, minha querida, meu querido, de manhãzinha, se inscreva no canal. Nós estamos lendo a Bíblia e aprendendo de Deus, aprendendo tudo sobre Deus. Você vai ler a Bíblia um pedacinho por dia junto comigo. Você vai aprender muito de Deus também. Então aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. É grátis, não paga nada. Se inscreva no canal. Tá bom? E aqui embaixo tem uma mãozinha assim, sele esta palavra. Tá? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu, a tua filha, teu filho, estamos nessa segunda-feira de manhã, comecinho de semana, aprendendo, meu Pai, com José. Um homem de Deus que o diabo torceu, aprontou para a vida dele, meu Pai. Colocou a culpa nele, ele um inocente, mas o Senhor era com ele, o Senhor sabe de todas as coisas. E por mais que as aparências pareçam que ele perdeu, meu Pai, ele estava ganhando, porque o Senhor sabia da inocência de José. As palavras lindas que ele falou para essa mulher mostram o coração de um homem de Deus. Ele disse: faria eu tamanha maldade? É maldade, meu Pai, trair pessoas, trair a esposa, o marido, os filhos, a família, é maldade. Ele disse: faria eu essa maldade? Pecaria eu contra o meu Deus? Ah, mas José, nós estamos sozinhos. Não, nós não estamos. Deus está vendo. Não importa. Importa que eu tenho temor a Deus, que eu honro a Deus. Então não vou trair minha família, não vou trair minha esposa, não vou trair meus filhos, nada por ninguém. Pai, protege a tua filha, teu filho. Protege o casamento deles, protege as finanças, Deus. Protege, Senhor, eles de toda cilada do inimigo, de todo mal. Está repreendido. Meu Pai, faz teus filhos prosperar cada vez mais, a tua filha, teu filho. Abençoa eles. Eles estão aqui lendo a Bíblia, aprendendo todos os dias, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Minha querida, meu querido, eu volto
6 horas da tarde, para a gente continuar lendo a Bíblia e aprendendo da Bíblia. Eu gosto muito dessa história de José. Nós vamos aprender muito com ele cada vez mais. Prepare o seu copo com água, 6 horas da tarde, para a gente consagrar água a Deus num voto de fé, tá bom? E você sabe que todo começo de mês nós começamos a campanha das primícias, as contas do ministério estão aqui. Então, se você é fiel a Deus, se você não quer que esta obra pare, que a leitura da Bíblia pare, faça o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto de Jacó. Tá bom? Aqui, os que gostam da lotérica, tem a conta aqui. Envie aqui no meu WhatsApp o comprovante e os nomes da sua família. Tenha certeza. Cada oferta sua, cada dízimo seu, você está escrevendo o seu nome no céu. Você está honrando a Deus, sendo fiel ao Senhor. Um grande abraço. Beijo grande no seu coração. Deus abençoe muito você. Que a grandeza de Deus está em você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.